Bom, estamos aqui para mais uma aula a respeito de resolução de questões ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a primeira questão que nós vamos resolver hoje fala, por exemplo, da inspiração constitucional do Estatuto e dos direitos fundamentais por ele garantidos. E fala também da base da lei, né, principalmente com a instalação da chamada doutrina da proteção integral. A gente quer comentar notadamente o nascimento dessa doutrina que veio através da nova Constituição, da Constituição de 1988, que esculpiu no artigo 227 e 228 os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como os princípios básicos de proteção integral, prioridade absoluta, sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento, revolucionou a legislação a respeito de criança e adolescente. Nós saímos do Código de Menores de 79, que tratava da doutrina da situação irregular, e evoluímos para a proteção integral. É do ventre ao egresso. Através da nova Constituição e através da Lei 8069/90, nós vimos finalmente consagrados todos os direitos à criança e ao adolescente. No início da questão, ele trata desse arcabouço da doutrina da proteção integral, depois evolui para o direito fundamental da educação. Educação é um direito tão forte e tão perseguido pela lei para que seja assegurado à criança e ao adolescente, que a lei lá no artigo 208, quando fala de ação civil pública, dos direitos difusos e coletivos, ele coloca a maioria dos incisos do artigo 208 como sendo incisos para protegerem a educação, dando uma musculatura muito grande à sociedade e ao Estado para que possam lutar em favor da educação, né? Então, educação é um direito fundamental, vem na esteira dos direitos fundamentais: vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência em família, educação e profissionalização, basicamente, e a lei busca com muita veemência esses direitos, e a questão vai dar um passeio na lei e vai focar no exercício desse direito de educação, na busca da efetividade desse direito. Vamos à questão e ver como ela se propõe. Com forte inspiração constitucional, ok, a Lei 8069/90, que vem do 227 e 228 da Constituição Federal. Vocês podem ver, por exemplo, que o artigo 4º do ECA praticamente copia o 227 e acresce a palavra comunidade. Então vejam como é de inspiração constitucional mesmo. Consagra a doutrina da proteção integral, é a grande revolução que nós falamos agora há pouco, né? Saímos da situação irregular, onde só se viam as crianças e adolescentes que estavam em situação irregular, para a proteção integral de todas as crianças e adolescentes do país, não só aquelas que estejam praticando coisas erradas, assegurando-lhes direitos fundamentais, que são os direitos previstos no artigo 227 da Constituição Federal e copiados no artigo 4º do ECA, são os direitos fundamentais. Podem ver, vem aqui para mim, podem ver, porque as pessoas costumam dizer que o Estatuto é um generoso elenco de direitos utópicos, tem muito direito, só tem direito para esses meninos. Não há um direito que exceda, todos eles são fundamentais e extremamente necessários, indispensáveis. Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e convivência comunitária, educação, profissionalização, cultura, esporte, lazer, ou seja, não há um direito que se exceda ou que seja caprichoso. Todos são direitos rigorosamente fundamentais, entre os quais, diz a questão, o direito à educação. Nós já falamos que ele é visceralmente importante. Começa lá no artigo 55, 56 do Estatuto.
Vamos ver o que diz a proposição na letra A. Letra A. Não, volta. Igualmente, continua a questão. É-lhes franqueado o acesso à cultura, ok, ao esporte, ao lazer. Vem aqui para mim. Vocês vejam como a lei é inteligente. A lei diz que é direito da criança e do adolescente praticar esportes. A gente sabe que o adulto também tem direito de praticar esporte, mas no caso da criança, esse direito está grafado na lei e se exige, inclusive, brincar, praticar esportes e divertir-se, justamente porque a criança está em fase de desenvolvimento. O artigo 6º define como pessoa em desenvolvimento. E uma pessoa em desenvolvimento necessita praticar esportes. É por isso que a educação física é obrigatória no ensino fundamental. Obrigatória a prática de educação física, porque ela faz parte do desenvolvimento sadio da criança e do adolescente. Vamos para a questão. Preparando-os para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, fornecendo-lhes elementos para o seu pleno desenvolvimento e realização como pessoa humana. De acordo com as disposições expressas no ECA, é correto afirmar que disposições expressas no ECA. Vê a letra A para mim. Disposições expressas no ECA. Fica aqui. Então, há questões que dizem assim, de acordo com o pensamento do Estatuto, de acordo com a doutrina da infância e juventude, de acordo com as súmulas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com os enunciados, de acordo com as resoluções do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, mas aqui ela diz exatamente de acordo com as regras expressas no Estatuto. Então vamos entrar no Estatuto e ler a proposição de letra A, que diz textualmente: toda criança e todo adolescente tem direito a serem respeitados por seus educadores, mas não poderão contestar os critérios avaliativos, uma vez que estes são estabelecidos pelas instâncias educacionais superiores, norteadas por diretrizes fiscalizadas pelo MEC. Na verdade, a gente vai encontrar aqui a partir do artigo 53 a questão que envolve a educação. Eu tinha falado antes 55, mas é a partir do 50 em educação. Muito bem. E o que é que diz o artigo 53? A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, dentro desse direito que é assegurado, está lá no inciso 3º, a regra, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, não é? Então, eles têm direito, quando a proposição diz, mas não poderão contestar, eles poderão sim contestar os critérios avaliativos. O fato de ter previsão do MEC não tira da criança e do adolescente a possibilidade de contestar os critérios avaliativos recorrendo às instâncias superiores e mostrando que a escola A ou B falhou em relação àquele aluno e que o critério avaliativo dela merece ser revisto. Então, é um direito assegurado à criança ou adolescente contestar os critérios avaliativos da escola, com certeza. Vejamos o que diz a letra B. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, mas sem a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Não, é com. A gente vai encontrar essa regra no artigo 54, notadamente no inciso 2, que diz:
progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Então, o ensino médio também é contemplado progressivamente, não só com a obrigatoriedade, mas também com a gratuidade. E a regra constitucional, salvo engano, no artigo 105 da Constituição Federal, deixa claro que essa progressão deve atingir, inclusive, a universidade. De acordo com o mérito do aluno, essa progressão pode alcançar o nível superior, com certeza. Vejamos o que diz a letra C. Não existe obrigatoriedade de matrícula na rede regular de ensino àqueles genitores ou responsáveis pela criança ou adolescente que, por convicções ideológicas, políticas ou religiosas, discordem dos métodos de educação escolástica tradicional para seus filhos ou pupilos. Olhe, a gente vai ver aqui no artigo 55, exatamente, os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular. Obrigação de matricular. Não há na lei nenhuma possibilidade de os pais não fazerem isso. Seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Vem para mim. Olha, existe uma polêmica em torno disso. Alguns pais, por essas convicções, querem ter o direito de patrocinar pessoalmente a educação de seus filhos dentro de casa. A gente vai lá no artigo 19 buscar o direito à convivência familiar e comunitária. A lei ressalva com bastante firmeza isso. A criança ou adolescente tem direito a conviver em família e na comunidade. A escola é um exercício de convivência comunitária. Você pode dizer assim, mas ele sendo educado pelos pais em casa, ele também pode conviver com a comunidade, mas jamais terá a extensão, a profundidade, a mescla de uma escola. Na escola você convive com toda a comunidade e garante com muito mais profundidade, largueza e firmeza e substância o direito à convivência comunitária. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a regra do artigo 55 é bastante clara. Todo pai tem obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, seja oficial, pública, seja privada. É obrigação dos pais, não só de matricular, mas de oportunizar o acesso à escola, a ida até a escola. É obrigação dos pais. Aos pais incumbe essa tarefa de, lá nas tarefas pertinentes, a obrigação dos pais de dirigir-lhes a educação. Então, a regra do artigo 55 é bastante clara e tira desses pais o eventual direito de não matricularem seus filhos nas escolas. Vejamos o que diz a proposição de letra D. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas e a evasão escolar, esgotados os recursos escolares, assim como os elevados níveis de repetência. Veja, essa é exatamente a regra do artigo 56. Ele diz textualmente estas tarefas. Os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental, perfeito, comunicarão ao Conselho Tutelar, que é o responsável pela proteção, os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, a reiteração de faltas injustificadas, a evasão escolar e os elevados níveis de repetência. Regra do artigo 56 e seus incisos de 1 a 3. Vem aqui para mim. Olhe, a tarefa do Conselho Tutelar, que é de executar a proteção da criança e do adolescente, é uma tarefa gigantesca. Ela só vai poder ser concretizada
dentro do que diz, naturalmente, o Estatuto quando convoca a sociedade. Lá no artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Lá no artigo 100, onde os princípios estão todos desposados e toda a prova vai exigir que você leia os princípios do artigo 100. Não é? Lá no artigo 70, quando diz que é dever de todos prevenir. Lá no artigo 13, quando diz que o médico tem a mesma obrigação do professor de comunicar as suspeitas envolvendo maus tratos à criança e ao adolescente. E aqui também no artigo 56, quando diz que o professor ou os representantes da escola, não é, os dirigentes da escola, têm a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar. Suspeitou, comunica. Por que é que essa regra recaiu para o professor e para o médico, ou para os estabelecimentos de ensino e para os estabelecimentos de saúde? Porque fora da família, que é um palco hermético e fechado, os problemas sempre eclodem na família, ou na família e fora dela, vão eclodir na escola e vão eclodir nos hospitais. Então, esses agentes que estão cuidando da criança fora da casa, que percebam essa anomalia, têm a obrigação de comunicar essas suspeitas ao Conselho Tutelar, que vai executar a proteção e, se denotar infrações administrativas ou crimes, vai provocar o Ministério Público ou o Judiciário. Nessa questão, nós vimos, notadamente, né, ao direito de educação, algumas tarefas inerentes ao direito de educação, e a letra D é a letra que está grafada de acordo com os princípios do artigo 56, sendo, portanto, a proposição correta para ela. Vamos a mais uma nova questão a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.